Olá, irmãos, que bom a gente estar de volta aí com o programa Reflexões para a Vida. A gente está estudando o livro de Atos, nos encontramos no capítulo 4 e aqui a gente tem aprendido muito a respeito da igreja do Senhor Jesus. Nós vemos aqui a situação onde Pedro curou um homem que causou uma grande comoção, né, no povo de Deus ali, no povo de Israel. Eles foram levados presos, foram questionados a respeito e ameaçados. Mas algo interessante que a gente pode aprender nesse texto é a ousadia de Pedro e de João em pregar até para os líderes religiosos. E a doutrina do primeiro século, a lei, judaica do primeiro século, era interessante porque uma pessoa inculta, uma pessoa que não tinha um conhecimento, ela não poderia ser condenada por ter pregado assim. Eles iam chamar a atenção deles, mas eles não podiam ser condenados ou de maneira rígida, porque pela condição, vamos dizer assim, intelectuais deles, eles teriam que ser só chamado a atenção. Só no segundo, no terceiro situação que eles iam ser açoitados, que a gente vai ver lá no capítulo 5 isso acontecer. E isso é que marca ali, porque eles olharam Pedro e João, viram as pessoas simples, mas com uma pregação dura e verdadeira. E questionado João, ele dá uma palavra que serve como motivação para nossas vidas, na pregação do Evangelho. Algo que a gente teria que pensar com clareza e com fé, para que a gente possa viver e fazer o que ele propôs para a gente fazer. Então abra a sua Bíblia em Atos, capítulo 4, versículo 18. Se vocês leram o restante anterior, eles estavam ali junto com os líderes religiosos, discutiram com eles, conversaram. Aí mandaram esses homens, tanto Pedro como João, saírem da sala e depois chamaram de volta. E olha só o que acontece aqui, versículo 18. Então o chamaram e ordenaram duramente que não falasse nem ensinasse nada a respeito de Jesus. Mas Pedro e João responderam: o Senhor mesmo julgue diante de Deus. Devemos obedecer aos senhores ou a Deus? Pois não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Aí o conselho superior, os ameaçou com mais dureza ainda e depois os mandou embora. O conselho não pôde castigá-los, porque todo o povo louvava a Deus por causa do que havia acontecido. O homem que foi curado por esse milagre tinha mais de 40 anos. Então a gente vê que essa cura, o interessante de pensar nessa cura, que sempre no movimento da fé, principalmente em Israel, as curas eram operadas pelos ícones, tipo Jesus, o profeta, alguns homens que eram separados por Deus. E agora não, foi operado por discípulos desse homem. Ou seja, esse poder foi distribuído para aqueles que creem em Jesus, porque eles curaram em nome de Jesus. Mas o que eu penso aqui é o que motivava Pedro a continuar pregando. E ele falou: nós pregamos aquilo que vimos e ouvimos, aquilo que nós experimentamos, E ele fala: não podemos deixar de falar disso, Isso foi algo assim marcante quando eu vejo esse texto aqui. Essa ousadia de Pedro diante daquele conselho, que foi o mesmo conselho que mandou crucificar Jesus. E eles não pararam, eles não se calaram em pregar o Evangelho. Que é o que eu gostaria que a gente pensasse hoje. O que nos motiva a pregar? O que motivou esses homens foi a experiência que eles tiveram. Primeiro, eles caminharam com Jesus. Alguns momentos eles abandonaram, tiveram dúvida. A gente vê, se foi ler o livro de Lucas, muitas situações aconteceram. Mas o que fez com que eles permanecessem firmes foi a experiência que eles tiveram com Jesus. Então, irmãos, uma das questões que eu gostaria que a gente pensasse, que deve nos motivar a pregar, é a nossa experiência de fé. Porque você só vai pregar aquilo que tu tem certeza, aquilo que tu experimentou.
Ah, pastor, mas eu não experimentei nenhum milagre, eu não vi nada na minha vida, tal. Mas será que é isso? A questão é crer. Você acredita realmente que Jesus é o Filho de Deus? Você acredita realmente que Ele veio a essa terra? Você acredita que Ele tem poder e foi derramado sobre todos? Todos aqueles que creem nele? Se você crê, você tem essa autoridade. Agora você não pode se calar. Você tem que continuar anunciando. Por quê? Porque é uma questão de obediência. A quem você vai obedecer? Eles chegaram ali, eles tentaram parar eles. Olha, não prega mais. E eles mesmos chegam e jogam a pergunta de voz: será que a gente deve obedecer a vocês ou a Deus? E eu jogo essa mesma pergunta para todos que estão me ouvindo hoje. A quem a gente deve obedecer? Aos nossos sentimentos, os nossos medos, ou a Deus que pediu: ide por todo mundo e pregar o Evangelho? A gente tem que parar de querer pregar o Evangelho em busca de resultado. Ou seja, eu tenho falado, mas ninguém tem se convertido. Quem converte, quem transforma é o Espírito Santo. O nosso papel, irmãos, é anunciar que Jesus está vivo, que Ele é poderoso, que Ele ressuscitou e que Ele pode transformar uma vida. E nós também podemos orar pelas pessoas. Quando tu vê uma pessoa em determinada situação, tu pode interceder e orar por ela. A gente tem que parar de querer ver resultados, mas começar a agir com aquilo que Deus nos deu. E o que foi que Deus nos deu? A mensagem. E o que é que impede a gente de pregar? Às vezes é medo da rejeição, é medo do que os outros vão pensar, é medo de não ser aceito. Outros é porque não sabem como, até tem coragem, mas não sabe como anunciar. E tem gente que tem coragem, mas anuncia de um jeito que atrapalha mais do que ajuda. Que é outro detalhe, pessoal. Eu não quero que você saia aí gritando pelos quatro cantos da terra que Jesus está voltando, que Ele é poderoso, porque as pessoas vão rir de vocês, não vão se transformar por Deus. Por mais bem intencionado que seja você, não é pregar de qualquer jeito. Não é anunciar de qualquer jeito. Primeiro, você tem que ter uma vida com esse Deus. Você tem que falar de algo que você experimentou. E você tem que ter muito cuidado no ministrar a palavra de Deus. Tu não pode fazer isso de qualquer jeito. Por isso que eu sempre incentivo: estude a palavra. Mas esses homens não estudavam, mas eles tinham uma vida com o Senhor Jesus. Eles tiveram uma prática, eles tiveram um estágio de 3 anos caminhando com Jesus. Eles não liam a Bíblia, eles andavam com a Bíblia. Eles andavam com o verbo vivo. Ou seja, de alguma maneira esses homens estudaram muito. Na prática, na vivência. Que aí existe 2 tipos de estudo: de caminhar junto com pessoas de Deus que oram, que falam, que tu vai olhar para a vida deles e que usam a palavra de Deus com autoridade, que você vai viver isso, você vai experimentar isso andando com alguém. E o outro é estudando, se aprimorando também. Aí você vai falar daquilo que tu vê e que tu ouviu e que tu experimentou. Porque é real, a vida cristã é algo autêntico, pessoal. Não é uma brincadeira, não é apenas uma frequência em algum lugar, uma religião tal, onde eu vou todo domingo. Ou você compreende que é algo real, ou você está se enganando, está perdendo o seu tempo. Se você realmente conhece a Jesus, você vai querer falar dele. E se você quer falar dele, você vai querer saber como falar dele. E você vai procurar estudar e aprender. E você vai querer orar mais. E você vai orar mais. E muitas pessoas vão ser transformadas. Porque a ousadia vai vir do Espírito, ela vai te capacitar. Esses homens pregaram para pessoas que talvez nunca ninguém conseguiria pregar, e eles foram lá. E muitas pessoas foram transformados pela ousadia de Pedro, pela oração de João, pela presença deles ali anunciando o Evangelho. Meu irmão, de repente é só você que vai ter condições de pregar onde você vive, onde você trabalha. Peça a Deus sabedoria, o momento certo para anunciar Jesus. Viva com Ele, experimente Ele. Se você ama a cada pessoa que anda ao teu redor, você vai falar isso com autoridade e com poder. E muitas pessoas vão ser transformadas. Amém? Seja ousado. Tenha ousadia na pregação. Deixa Deus transformar a tua vida.
para transformar a vida de outras pessoas. Amém? Fique Venha assistir às nossas reuniões na Igreja Batista de Forquilinhas, Rua Manuel Porto Filho, número 99, às quintas-feiras e aos sábados, às 20 horas. Também nos reunimos na Igreja Batista do Rio Tavares, na SC 405, número 2023, ao lado do Sonho Móveis. Nos reunimos aos domingos, às 19h30 e nas quartas-feiras, às 20 horas. Venha nos visitar. Meus irmãos, muita gente está querendo aprender da Bíblia, muita gente tem desejo de estudar a palavra. E claro que eu acho que o mais interessante é estudar a Bíblia pessoalmente, uns com os outros, juntos, né? De casa em casa. Mas eu tenho visto que muitas pessoas não estão tendo tempo de acordo com a vida que a gente tem levado. E as distâncias, os trânsitos que estão cada dia mais difíceis das pessoas estar se locomovendo. Algumas pessoas pediram, e eu já estou fazendo alguns vídeo aula, né, vamos dizer assim, de estudo bíblico, mas assim, coisa bem básica. E se você quer receber esses estudos, sinaliza, tá? Manda um recado, olha, eu quero receber, uma moça já mandou, outras pessoas já pediram, já enviei. É uma sequência de estudos que são uns pequenos vídeos, eu mando ou no celular, ou sei lá, pro teu e-mail. Mas você tem que sinalizar se você quer, tá? São estudos da palavra de Deus. São bem simples, irmãos, nada tão complexo assim, mas que vão te ajudar a ter a compreensão básica da fé. Por que a gente pensa assim, por que a gente acredita dessa maneira, o que é que nos levou a essa compreensão. Se você quer receber esse estudo, mande um recado, né? Entre em contato, que a gente vai estar enviando para você. Que o importante é você ser transformado por Deus. É você ter a palavra de Deus gravada no teu coração. Você pode morar em outras regiões do país, como eu sei que esse programa tem ido muito longe, mas muita gente conhece a Jesus, vai à igreja, mas não tem nenhuma ideia de como aplicar um estudo bíblico, de como ensinar outras pessoas. Isso também serve como uma direção para a tua vida, no evangelizar. Porque evangelizar não é só entregar um panfleto. É ensinar a respeito do amor de Cristo. É ensinar a outra pessoa a ensinar. Então, se você quer realmente aprender um pouco mais da palavra, não que eu vou conseguir ensinar tudo, mas dá uma direção, ou realmente acender em você um desejo de conhecer mais, por favor, entre em contato, porque a gente vai estar realmente mandando para você esses estudos para o crescimento, para que a igreja se torne algo relevante nesse mundo, que vai transformar realmente a história de muita gente, tá bom? Que Deus te abençoe. Fique na paz. Vamos orar. Se você está passando por um momento difícil, nós podemos orar por você. Então mande o seu motivo de oração via SMS ou WhatsApp no 8404-4148. Vamos orar? Pai querido, eu quero te agradecer, Pai, pela vida dos apóstolos, por aquela reunião de oração que mudou a história do mundo, Senhor. Levanta, Senhor, pessoas que orem, pessoas que busquem a Deus, pessoas que coloquem o Senhor em primeiro lugar, Pai. Oh Deus, venha estar transformando a vida do meu irmão, da minha irmã, e abra no coração desse meu irmão o desejo de participar, de orar, de interceder. Oh Deus, porque sem oração a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Não é pela nossa força, mas pelo Teu poder, Senhor. Abençoa aquele que está sofrendo, aquele que está angustiado, Senhor. Aquele que está passando por tempos difíceis, Senhor. Oh Deus, transforma essa vida e mostra a Tua graça e o Teu poder, Senhor. É isso que eu oro e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Se você deseja ouvir essas mensagens via WhatsApp, mande um recado para o 8404-4148 ou visite o nosso site www.reflexõesparavida.com.br.